Bem-vindo ao Olhar Indiscreto, o programa que se dedica a dar a conhecer personalidades que estudam e contribuem para o conhecimento e para a ciência. O nosso convidado de hoje dedica-se precisamente ao estudo da interação entre o homem e os computadores. Bem-vindo, Sergi Bermúdez e Badia. Este tema, ou esta área de investigação, leva-me a uma primeira pergunta que é quase de ficção científica. Os computadores vão substituir as pessoas ou estão a contribuir para, enfim, ajudar naquilo que fazemos? Isso é uma boa pergunta, não é? Nós, de facto, estamos a trabalhar para que sejam ferramentas para as pessoas. E o trabalho que fazemos na nossa área de investigação praticamente é isso, não é? Como maximizar a tecnologia para que nos ajude, não para que seja um substituto. Fala-se na capacidade cada vez maior. Diz até que estes computadores pensam. É verdade que eles pensam? É verdade que têm a capacidade de ser autónomos nesse processo? Ou não estamos aí ainda? Nós, hoje em dia, chegamos ao ponto em que têm capacidades específicas muito melhores que os seres humanos. Mas, no geral, nós, os seres humanos, temos umas capacidades e uma percepção que eles não conseguem ter. Portanto, por muito que sejam mais capazes de seguir na velocidade de processamento, sempre haver tarefas onde precisam da intervenção humana e nós somos melhores que a máquina. Portanto, essa ideia de que vamos um dia ser dominados por máquinas ainda é da ficção científica. Ou pelo menos é... Eu acho que até eu morrer vai ser sempre da ficção científica. Mas não deixa de ser curioso que, se calhar, não sei se na sua área específica de investigação, ao longo da vida, isso aconteceu, mas muitas vezes a ficção científica é precursora de ideias que depois são inventadas, como os tablets ou outro tipo de tecnologias. Acontece-lhe isso? Coisas que quem criança viu nos filmes de ficção científica e que hoje vê inventadas, reais, no mercado, até à venda? E nós podemos ver isso, por exemplo, numa ferramenta que nós usamos muito, que é a realidade virtual. Há 20 anos, 30 anos, isto era uma coisa. Quem ia imaginar um mundo virtual, não? Agora temos estes óculos imersivos que entramos ali e mesmo parece que estamos lá. Mundos virtuais de uma grande qualidade, muito bem feitos e muito realistas. Consegue-se, portanto, hoje quando vemos, por exemplo, um filme, eu sei que ensina um pouco estas áreas também na Universidade da Madeira, quando vemos um filme há muitas cenas que são completamente virtuais. Portanto, os cenários não existem, aqueles lugares não existem, não é? É certo, é certo. Hoje em dia, a produção de imagens por computador, o que é a modelação gráfica, as técnicas de renderização, estão muito avançadas e conseguimos fazer uma mistura entre o virtual, não? E o que de facto é filmado, que é muito difícil às vezes até repararmos. Entra aí nesse processo criativo, há um espaço para capacidade ou é tudo tão técnico, tão formatado, que no fundo é só escolher e montar coisas, pôr coisas juntas e fazer um cenário virtual, por exemplo? Não, há muito talento ali. Há muito talento. Porque nós, quando criamos conteúdo virtual, e estou a falar, por exemplo, imagina fazer uma coisa em 3D, é como um trabalho artístico. O mesmo que antes, o jeito que tinha o desenhador, o escultor antes, agora temos diferentes ferramentas, temos um meio diferente, mas afinal é o jeito de quem é o modelador que faz esse objeto em 3D. Que acaba por exemplo, os jogos, sei que também está de certa forma ligado no ensino a essa parte. Antes jogava-se de uma forma passiva, digamos, era um rato, um joystick, ainda antes do rato, e já parece sempre que estamos a falar do século XIX. Hoje em dia já se joga com o corpo todo, não é? Certo. Estas tecnologias de hoje em dia, a verdade é que muitos dos avanços que até nós estamos a fazer na investigação é graças aos jogos. Estamos a ter tecnologias, por exemplo, que vêm com as consolas, as videoconsolas, por exemplo, a Kinect, a Wii. A Wii introduz um controlo para comandos, para jogos, através de um movimento. Conceito completamente novo. Depois, a Microsoft com a Kinect controla através de um movimento do corpo, não? Que consiga detectar perfeitamente os teus movimentos, onde tens as mãos. E nós agora na investigação estamos, de facto, a pegar um bocado nessa tecnologia que vem da indústria dos jogos, que é uma indústria neste momento muito potente, até mais potente que Hollywood, e aproveitamos essas tecnologias e, de facto, é uma maneira que nós conseguimos a fazer coisas que antes, que era há 20 anos, eram impensáveis. E aí entramos numa área que é muito sua, de investigação, que tem a ver com a interação entre o homem e o computador, no sentido de ajudar na saúde, portanto, na criação de tecnologias da saúde. Sim. É a isso que se dedica atualmente. Exatamente.
O grupo de investigação que eu trabalho é o grupo de tecnologias para neuroreabilitação. Nós nos centramos basicamente no desenvolvimento e uso deste tipo de tecnologias que falamos, das tecnologias dos jogos, da tecnologia da realidade virtual, dos sensores de movimento, para ajudar a pessoas que precisam apoio e têm necessidades especiais. E normalmente trabalhamos com populações que bem são populações fragilizadas, por exemplo, uma população idosa que tem dificuldades no movimento, precisa exercício físico, ou bem populações que sofreram, por exemplo, um AVC e precisam de fazer um treino para recuperar, seja a parte das competências motoras, para poder se movimentar, ser independentes na vida diária, ser capazes de gerir o seu dia a dia, e também na parte cognitiva, não é? Que muitas vezes fica assim escondida porque não é tão aparente, não? Treinar as capacidades cognitivas das pessoas através destas tecnologias, através de jogos. Portanto, em concreto, desse trabalho de investigação que tem feito, o que é que já produziram, que aplicabilidade é que tem? Lembro-me de ver uma vez uma demonstração sua que tinha a ver precisamente com as pessoas que tinham tido AVCs. Exatamente. Nós, de facto, trabalhamos muito com o hospital daqui. Temos vários protocolos com eles, com o CESARAM, e trabalhamos com a medicina física, com também a área do AVC, a parte aguda. E nós o que fazemos, vou falar de um exemplo concreto. Imagina que uma pessoa sofre um AVC. Nesse momento tem os déficits, provavelmente motores, fica imobilizado ou fica debilitado num lado do corpo. Normalmente o AVC é lateralizado no cérebro, acontece num lado e afeta o outro lado do corpo. E isso também pode afetar até a percepção visual, até a fala e as competências cognitivas. Coisas como fazer contas pode ser difícil, a orientação, onde estou neste momento, como ir do ponto A ao ponto B. E nós o que fazemos é criamos mundos virtuais, uma espécie de jogos no computador, para as pessoas poderem interagir com este conteúdo e treinar as competências que perderam. Nós fazemos isto na parte motora, em que eles, por exemplo, jogam um tipo de videojogo desenhado especificamente para treinar competências motoras que eles precisam de recuperar, e para a parte cognitiva criamos conteúdo que estimula essa parte cognitiva, essas capacidades que precisam para o dia a dia. Portanto, no fundo é quase uma reabilitação em que o próprio doente faz quase sozinho, digamos assim, ao seu ritmo pelo menos. Há uma vantagem, se comparamos com reabilitações mais tradicionais, que precisamente é isso. Tem uma assistência de uma máquina, não? Do computador que ajuda. Obviamente, nós precisamos sempre o terapeuta que faça a prescrição, qual é o exercício mais adequado e a supervisão. Mas a verdade é que antes sequer um terapeuta precisava, podia estar com 1, 2, 3, 4 pessoas e tinha a atenção muito dividida. Agora, com este tipo de apoio, consegue dar apoio a mais pessoas ao mesmo tempo. Mas neste caso concreto, por exemplo, neste exemplo concreto, estamos a falar só de programação, ou seja, de software, ou também estão a criar, a desenvolver componentes físicas, digamos assim, a parte do hardware, se quisermos, ou do design, peça de equipamentos? A verdade é que nós não conseguimos fazer isto se nós não olhamos para o que está disponível. O nosso trabalho é tentarmos usar a tecnologia e o know-how que existe e adaptar para este caso em concreto. Por isso usamos muito as tecnologias dos videojogos, porque são tecnologias que nos permitem, por exemplo, capturar um movimento. Se nós queremos treinar um movimento, capturamos um movimento. Mas estas tecnologias dos videojogos não são usadas para estes propósitos. Então, nós usamos, por exemplo, esses sensores como a Kinect e os adaptamos ao software, não? Mas, obviamente, normalmente há uma interface físico. Há que mexer na máquina, muitas vezes há que manipular alguma coisa. Nós também desenvolvemos pequenos interfaces adaptados, porque um rato, por exemplo, não é uma opção quando estamos a tentar interagir com uma máquina com populações fragilizadas que nunca viram sequer um computador na sua vida. Então, sim que desenvolvemos também uns interfaces adaptados para este tipo de populações. Quando este tipo de investigação faz parte ou tem feito parte de vários projetos, um deles é o
tem que me ajudar a dizer, porque é MacBioide, tu a dizer. Exatamente, é MacBioide. E é um projeto, precisamente, entre regiões da Macaronésia para esta área de investigação. O que é que, em concreto, pretendem com este projeto? Este projeto é um projeto bastante ambicioso, que tem em conta, tem parceiros em toda a Macaronésia, e tem como objetivo criar uma plataforma para a investigação clínica que seja gratuita e que possa ser transversal às várias regiões. Por que isso? Porque se nós começamos a trabalhar com as mesmas ferramentas, a transferência de conhecimento, o que eu aprendo como investigador, poder ser transferido a Canárias, aos Açores ou outras regiões é muito mais fácil. Então o objetivo é isso. Desenvolvamos uma coisa juntos que facilite isto e depois que seja gratuita e possa chegar a mais investigadores e mais pessoas e, evidentemente, ser utilizada na prática clínica. Antes disto, há também um projeto que penso que ainda decorre, que é, penso que estou a traduzir bem, assistência humana aumentada. Exatamente. E o que é a assistência humana aumentada? Este é um projeto bastante engraçado, um projeto que temos em parceria com a Universidade Americana Carnegie Mellon, com o Instituto Superior Técnico de Lisboa, a Universidade Nova de Lisboa e duas empresas. E isto, se calhar, sei que soa um bocado ciência-ficção, mas se não damos o primeiro passo nessa direção, não chegamos nunca. É um projeto que tem como visão, imagina que tem um robô na casa, que é o que chamam companion robots. Robôs assistenciais que nos ajudam a fazer tarefas. E que nós somos uma população idosa, sou uma pessoa idosa que tem as minhas dificuldades. Então, este assistente vai me ajudar a fazer tarefas do dia a dia, mas também vai ter a capacidade de interagir comigo e de me ajudar a treinar competências físicas. Então, o que fazemos nós é, temos um robô que está desenvolvido pelo Instituto Superior Técnico, que tem um pequeno projetor. Este projetor consegue projetar no chão ambientes virtuais para nós interagirmos. E fazemos jogos, para as pessoas jogar nestes jogos. E para que são estes jogos? São para trabalhar as competências que uma população idosa precisa de trabalhar. Como por exemplo, combater o sedentarismo, a solidão também não será sentido. Tentarmos trabalhar competências que, se calhar, hoje em dia a sociedade nos está a puxar um bocado para comportamentos, hábitos sedentários, e nós sabemos que o sedentarismo está na base de muitas doenças que depois ocorrem, não diretamente, mas indiretamente, por esse comportamento sedentário. Então, a atividade física é a primeira coisa para combater essas doenças que depois decorrem do sedentarismo. Mas, para perceber o envolvimento de cada parte da investigação envolvida, o vosso grupo de investigação dedica-se sobretudo à programação, no fundo à criação destes mundos virtuais que são projetados pelo computador, ou neste caso pelo robô desenvolvido pelo técnico. Sim, não é? Nós temos esta componente, mas não só. Nós, na investigação que fazemos, uma coisa é o desenvolvimento, mas nós podemos fazer uma coisa que visualmente é muito engraçada, mas como sabemos se isso funciona? Nós, como investigadores, também temos a obrigação de testar isso. E como testamos? Com parcerias como a que temos com o CESARAM, vamos ao hospital ou interagimos com populações, neste caso de estudo, como o ABC, e quantificamos as pessoas como melhoram depois de, por exemplo, uma intervenção de jogar um mês com este tipo de tecnologias. Que melhorias tiveram, em que áreas, e para poder saber, estas tecnologias, uma coisa podemos fazer e a outra fazem sentido, e nós podermos dizer, sim, faz sentido, mas se calhar não faz sentido em todos os casos. Podermos dizer, para este tipo de população, este tipo de déficit, usem este tipo de tecnologia que é eficaz. Esta reabilitação a nível neurológico deu origem também a um outro projeto anterior a estes dois que já falámos, que é o RehabNet. Certo. E tem a ver, no fundo, com esta recuperação, outra vez, dos AVCs. Portanto, estamos a falar de devolver às pessoas as suas faculdades, quer físicas, quer até cognitivas. Como é que se pode medir, ou como é que mediram a taxa de sucesso destes projetos? Houve, efetivamente, melhorias mais rápidas nas pessoas, em alternativa aos processos ditos tradicionais? Exatamente. Isso é sempre a nossa referência. Nós trabalhamos com o CESARAM e usamos a reabilitação convencional como referência e tentamos comparar e ver qual é a vantagem de usar estas tecnologias com a reabilitação convencional. Então, para conseguir fazer isso, o que temos de falar é a linguagem que falam os clínicos. Temos de usar avaliações clínicas, os clínicos nos têm que ajudar para saber
que competências tinha o paciente antes. Há avaliações que estão validadas, que são aceitas pela comunidade científica, que avaliam a capacidade motora de uma pessoa, a capacidade cognitiva, e o que fazemos é, medimos antes de começar o treino com esta ferramenta, fazemos um treino e depois medimos outra vez ao fim. E fazemos o mesmo com a reabilitação convencional, o qual nos permite comparar as mesmas medidas, os dois grupos. Então, comparamos e vemos um grupo e o outro, qual tem vantagens e em que domínios. E ao fazer este tipo de estudos, nós podemos ver, por exemplo, que a realidade virtual tem algumas vantagens sobre a reabilitação convencional, sobretudo quando olhamos para a reabilitação cognitiva. Mas é geral nos casos todos? Ou... Não, obviamente não. Nem pretendem que isso seja assim? Não. Admitem que nos casos possa ser, noutros casos possa não ser? Sim. E é interessante porque nós, de facto, fazemos tecnologia e às vezes a testamos com uma população que tem umas características e às vezes com outra população que tem outras características ligeiramente diferentes. E nós conseguimos até ver diferenças no impacto desta tecnologia e reparamos que há coisas nesta tecnologia que funcionam com uma população concreta, mas não com outra. Por exemplo, esta tecnologia funciona melhor com pacientes que não têm sintomatologia depressiva. Os pacientes que têm sintomatologia depressiva não melhoram bem com esta tecnologia. São coisas que aprendemos através destas comparações. Uma das realidades, o que parece ser cada vez mais evidente é que é impossível vivermos sem um robô ou uma robotização qualquer por perto. Hoje em dia, a realidade virtual, a tecnologia está por todo lado. É impossível fugir a ela. Neste momento, é ainda um bocado de ciência-ficção, mas eu acho que em 20 anos é a única saída. É a única saída porque quando estamos a falar do sedentarismo, do envelhecimento da população, dos AVCs, no 2050 vamos ter 30% da população da Europa idosa, por cima dos 65 anos, com muitas doenças, provavelmente, e vamos ter que apoiar estas pessoas. E não vamos a ter suficientes pessoas treinadas para dar esse apoio. Portanto, temos que nos apoiar e desenvolver tecnologias já a olhar para esse futuro imediato. Mas como é que se responde às pessoas que têm uma visão mais cética da tecnologia? Dizem, bem, mas as máquinas, no fundo, estão a tirar trabalhos às pessoas, porque podia haver cuidadores para tomarem conta dessas pessoas, etc. Como é que responde a estes críticos, ou céticos, se lhe quisermos chamar de forma mais benévola, digamos? Outra vez, a questão da máquina ou a pessoa, nós vemos sempre como uma ferramenta. Não pretendemos fazer, por exemplo, tecnologia que possa ser instalada em casa e a gente possa usar sem supervisão nenhuma. Acho que não é bom, temos de supervisar, temos que ter a certeza que está a ser usada da maneira correta, porque senão pode ter efeitos indesejados. O que estamos a tentar fazer é que essa pessoa que antes podia ajudar, dar apoio, se calhar, a 2 pessoas, agora consiga dar apoio, se calhar, a 6. Com o mesmo tempo, mas com melhores ferramentas. Também mais pessoas recebem ajuda, assim, porque é mais fácil produzir máquinas do que arranjar pessoas. Exatamente. E outra questão é, obviamente, monetária. Nós não temos suficiente dinheiro para pagar ao sistema de saúde que dê apoio individualizado, pessoal, às pessoas que possam vir a sofrer AVC. Neste momento, nós conseguimos dar um apoio de uns poucos meses. Algumas pessoas, em concreto, têm uma reabilitação mais sustentada. Mas, depois de 3 meses, há uma doença crónica, déficits crónicos, que ficam lá. Então, este tipo de ferramentas podem ajudar ao longo prazo. Sérgio Badia, como é que se transforma esta tecnologia num produto comercial que os hospitais, que os serviços de saúde no mundo inteiro possam adquirir? É uma pergunta fácil e uma pergunta difícil ao mesmo tempo. Fácil porque, de facto, hoje em dia já há evidência científica que esta tecnologia pode ser boa. E há casos concretos demonstrados cientificamente. Agora, quando falamos de tecnologia em geral, eu posso demonstrar que um sistema concreto que tem umas características é efetivo, mas se calhar a mesma tecnologia usada de outra maneira já não é tão boa. Então, tem que haver suficientes estudos para conseguir determinar exatamente que componentes do que estamos a fazer têm um impacto positivo. Portanto, ainda não estão preparados para criar um produto e pô-lo numa caixa e vender no mercado? Para coisas muito concretas conseguiríamos, quando estamos a tentar abordar problemas mais amplos, como os que estávamos a falar, mais genéricos. Então, ainda falta muita evidência científica
para que a população clínica acredite que estas ferramentas são positivas e possam ser usadas dentro de um contexto hospitalar. Mas esse é o futuro, é inevitável que um dia vai ser preciso vender esta tecnologia. É vendida neste momento, mas, por exemplo, há robots que ajudam a treinar a marcha. Por quê? Porque demonstraram cientificamente que isto tem um impacto positivo nessa ferramenta, não? A fazer esse tipo de treino. Mas quem é que vende esta tecnologia? Não são vocês, a equipa de investigação? Não. Há empresas, há poucas empresas, mas já começa a haver várias empresas que trabalham nesta área da junção da robótica com a realidade virtual para aplicar a reabilitação. Portanto, e seria possível adaptar um desses robôs a um vosso programa e implementar o vosso programa, digamos, a realidade virtual nesses robôs? Isso é uma das coisas que nós fazemos. Tentamos construir software, aplicações, jogos que se adaptam a várias situações. Portanto, utilizar o mesmo equipamento, mas ao mesmo tempo que tenha várias valências, que possam ser para a reabilitação cognitiva, para a reabilitação motora, etc. Hoje, quando olhamos para esta investigação, o que é que vos garante, digamos assim, a obtenção de financiamento para continuar a investigar? É os resultados que vão obtendo? Porque neste momento, estou fazendo aqui umas contas por alto, os seus projetos, os que têm trabalhado e os que já trabalhou, são mais de 1 milhão de euros de projetos. Parece muito dinheiro, mas é pouco em ciência, não é? Para 10 anos de investigação, não? Podemos fazer as contas, é dinheiro, mas temos de pensar que há muitas pessoas a trabalhar nisto, há muitas despesas, há muita criação de tecnologia, muita tecnologia que tem que ser criada para ser depois dito, não era por aqui, é por ali. Temos de ir aprendendo, não? Não é, nem tudo vai funcionar à primeira, mas precisamos começar a investigar, não? Para perceber que áreas funcionam. E mas não deixa de ser um valor significativo, apesar de tudo. É um valor significativo e 3 destes projetos são aqui em Madeira, não? Portanto, estão a criar um know-how e estão a ajudar a formação de doutorandos aqui na universidade e também está a ajudar também a ter um impacto nesta região, que é onde nós estamos a testar a tecnologia. Que é importante para conseguirmos mais financiamento? Pois conseguir validar que estas ideias que nós propomos nas propostas, nos projetos, que de facto são boas. E isso como fazemos? Através dos tais estudos clínicos. Temos que ir ao hospital e nós, quando vamos ao hospital a validar tecnologia, passam meses, se não anos, para nós conseguirmos recolher uma amostra, se calhar de 20, 30, 40 doentes, que nós podemos dizer, nesta população, nós conseguimos dizer estadisticamente, não? Cientificamente, esta tecnologia é boa. Porque isso também deve levantar questões éticas e questões... Não é fácil investigar em seres humanos, não é? É verdade, não é fácil investigar em seres humanos e quando estamos a trabalhar na área de reabilitação, nós temos, además, pessoas fragilizadas, não é? Portanto, temos de ter um certo cuidado. Mesmo assim, a abordagem que nós temos é uma abordagem muito pouco invasiva. Portanto, normalmente não temos sensores colados ao corpo, não temos nada que estimula fisicamente, portanto, não são perigosas nesse sentido e têm uma certa facilidade. Podem ou não ter efeito. Exatamente. O pior que poderia acontecer realmente é uma tecnologia que acaba por não ter um efeito positivo, ou sequer um efeito negativo mínimo. A sua investigação é feita no MIT, no Madeira Institute of Technology, e é um dos principais investigadores neste momento do MIT. O que é que o atraiu para vir para a Madeira? Foi uma boa proposta? Disseram-lhe que era uma ilha com bom clima? Ou foi isso tudo junto? De facto, eu não conhecia a Madeira quando eu me candidatei para ir ao MIT. O MIT, na altura, era no 2010. Estava na fase de início desta parceria com a Carnegie Mellon e estava à procura de investigadores para fazer sua investigação. Nesse momento, eu estava em Barcelona e procurava uma mudança. Barcelona é uma cidade que todo mundo adora, moderna, tem muita coisa, não? Mas tem um ritmo muito acelerado, nem todo é positivo e gostávamos mais qualidade de vida. É boa para férias, não é boa para viver. Agora eu diria isso, não? É Madeira boa para viver, não? E acho que tem muitas coisas que aumentam a qualidade de vida. Então, eu vi a proposta, a verdade é que não conhecia bem a Madeira. A primeira coisa que fiz foi Google Madeira, já está, fiquei convencido. Quando vi as fotografias, e então vim aqui e depois de um ano
de fazer investigação no MITI. Surgiu a oportunidade de passar como docente à Universidade da Madeira e agora tenho a dupla filiação, não é? Sou investigador no MITI, mas também sou professor na Universidade da Madeira. Há quem diga, e pelo menos os políticos dizem isso, que a Madeira tem tudo o que é preciso para fazer investigação na área tecnológica, porque não requer grandes laboratórios, porque requer boas comunicações. Temos isso tudo? Maiormente eu diria sim. Temos muitas boas oportunidades aqui para fazer a diferença nisso. E não é só porque temos toda a tecnologia boa ligação, é porque a Madeira pode nos servir como um caso de estudo. Nós podemos chegar às pessoas, fazemos tecnologia, desenvolver, colocar onde tem impacto para as pessoas muito facilmente. Por exemplo, o trabalho que fazemos no hospital, através do CESARAM, nós conseguimos chegar a muitas pessoas, conseguimos que a nossa tecnologia tenha um impacto e medir o impacto. E essa é uma vantagem de estar numa ilha como a Madeira, que tem boas infraestruturas e está tudo bem, digamos, localizado e coordenado. Se comparasse, por exemplo, a quando nós estávamos em Barcelona, nós trabalhamos com um hospital de muitos. Os pacientes vinham, mas depois resulta que alguns, depois do AVC, iam a morar com os filhos. Os filhos moravam noutra região, então iam embora. Perdíamos pacientes, não sabíamos o que acontecia, se a tecnologia tinha funcionado ou não. E tem umas dificuldades que nós aqui não temos. Conseguimos ultrapassar através das vantagens que tem o facto de ser uma ilha. E o MITI como instituição, o facto de ter estado ligado ao Carnegie Mellon e ser a instituição que tem estado a crescer, torna mais fácil a obtenção de financiamento para a investigação? Sim, isto de facto é uma bola de neve. Não? É muito difícil começar, não? Mas se fez muito esforço, não? E agora a máquina está a funcionar. Se tem que sustentar. Agora temos que empurrar todos, não? Para sustentar, mas já temos evidência, já mostramos que nós conseguimos fazer coisas, conseguimos conseguir projetos, financiamento, como estava a falar, não? Isso nos dá uma credibilidade internacional que, se calhar, não tínhamos há 10 anos, não? Podemos estar a falar de uma área verdadeiramente de desenvolvimento económico da Madeira. O facto de haver uma ou mais instituições que se dedicam à investigação em todas as áreas do conhecimento é bom para a economia? Pode ser um nicho económico, digamos? Estamos a falar em que áreas do conhecimento? Por exemplo, na vossa, da tecnologia, das engenharias, das novas realidades virtuais. Nessas áreas é possível criar aqui um desenvolvimento económico, postos de trabalho, por exemplo? E de facto está a acontecer, mas não é simples e não é fácil. Há dificuldades. Há dificuldades também acrescidas por sermos uma ilha, por sermos uma região ultraperiférica, não é? Mas, por exemplo, vou por um exemplo de um colega nosso do MITI, que fez um projeto na área de sustentabilidade e depois desse projeto de investigação, os alunos de doutoramento se candidataram a um financiamento para fazer uma startup, uma espécie de pequena empresa, no que conseguiram desenvolver. E agora conseguiram um projeto e têm uma empresa com o que nós, não eu, mas no MITI foi criado através dos projetos financiados. Portanto, leva tempo, leva esforço, mas aos poucos vai-se conseguindo. Portanto, é inevitável com o tempo acontecer um pouco aquilo que se diz que acontece no Silicon Valley, que é a gente à porta dos laboratórios de investigação a oferecer propostas para comprar os protótipos, no fundo, empresas que, no fundo, vão dar uma dimensão comercial à investigação científica, que também é importante no vosso caso, não é? É importante, mas também temos de pensar na sustentabilidade, não? Também da investigação. Portanto, o MITI também, para conseguir trabalhar este nível que está a trabalhar, não? Também precisa, não? Tem umas necessidades completamente diferentes às que tinha quando eu cheguei, por exemplo. Agora, somos um instituto com perto de 40 pessoas doutoradas. Quando eu cheguei, não chegava sequer a 20. Não é? Portanto, a máquina agora é muito maior, funciona melhor, mas também precisa muito mais esforço para manter a trabalhar. E conseguem, quer no MITI, quer na universidade, atrair estudantes de fora do país, nem sequer digo da Madeira, digo de fora do país? Sim, nós conseguimos. Às vezes até conseguimos mais facilmente de fora do país que se calhar do continente. No meu grupo de investigação, por exemplo, temos estudantes que vêm da Grécia, da Colômbia. Vamos ter agora uma nova aluna que vai vir dos Estados Unidos. Sim, e isso é muito importante. É muito, muito importante para manter a internacionalização
da equipa. O início da sua formação foi em Barcelona, portanto, formação académica, digamos, foi em Barcelona, porque é mais ou menos a sua zona de nascimento, é da Catalunha. Sim, exatamente. Eu sou de uns 100 km perto de Barcelona. E vale a pena fazer uma pergunta que já lhe devem ter feito centenas de vezes. Sente-se um catalão ou um espanhol? E eu sinto-me catalão e como catalão me sinto espanhol. E o instituto onde estudou, portanto, neste caso a faculdade onde estudou em Barcelona, foi um bom ponto de partida, a partir daí começou um percurso internacional que o levou por vários países. Sim. Tenho que dizer, o treino que nós tivemos lá foi muito bom. Não foi nada fácil. Lá em Barcelona, quando eu me graduei, entravam cada ano nas telecomunicações, por exemplo, perto de 600 alunos no primeiro ano e passavam no segundo uns 300, não? Portanto, era um ambiente bastante competitivo, mas realmente isso me permitiu depois ir a outras instituições europeias, não? Já com uma bagagem e com um certo crédito. Depois passou pela Suíça? Assim foi. Uma coisa que agora se faz muito, mas na altura não se fazia nem tanto, é a questão do Erasmus, não é? E a oportunidade de poder ir fora, aprender a maneira de fazer de outras línguas, outros países. Isso a mim me entusiasmou, não é? E fiz um Erasmus. E gostei tanto da Suíça que depois fiz um doutoramento também na Suíça. Depois há uma passagem, penso que depois, pelo próprio Carnegie Mellon Institute, mais tarde. Sim, quando eu vim aqui a Madeira, uma das coisas, e acho que estrategicamente foi boa ideia, é, temos esta parceria, vamos a rentabilizar esta parceria. Então, a gente que vinha aqui, como eu, investigadores, depois íamos passar um semestre na Carnegie Mellon. Isso que nos dava? Nos dava, primeiro, contactos, muito importante para a investigação. A investigação se faz muito em base a contactos e confiança entre investigadores. E depois, aprender como que eles fazem as coisas lá. Digamos, Carnegie Mellon é uma boa universidade, não é? Portanto, sempre há qualquer coisa que aprender. E nós voltamos depois com essa carga positiva, não? Esse know-how que podemos desenvolver aqui na Madeira, no MIT. Sérgio Badia, porquê é que os americanos têm tanto sucesso nas universidades, por exemplo, no domínio da tecnologia? É o sistema? Eu acho que sim. É haver dinheiro? Eu acho que o sistema. Os americanos não têm medo de arriscar. Arriscar é uma coisa positiva. Arriscar e perder não é mau. Aqui na Europa, perder é um perdedor, não? Mas ali, se perdiste porque arriscaste, isso é uma qualidade, não? E acho que isso, se calhar, é o que nós estamos a começar a mudar agora, não? Com isto das startups. Olha, se não funciona, não funcionou, mas tentei, não é? E temos de olhar, se calhar, mais nessa direção. Mas há uma relação mais próxima entre as universidades americanas e o mundo empresarial do que a nossa, por exemplo? Ou isso não é importante de todo? Eu acho que sim. Pelo menos nas que eu estive, há muito mais investimento industrial na universidade, portanto privado, não? Que no financiamento o público que nós temos. Nós aqui competimos com financiamento europeu, nacional, okay? Mas tudo é público, instituições públicas. Lá há muito mais acesso a financiamento da indústria, que tem um problema disso. Vocês têm o know-how, ajudem-nos, não é? Isso não é mau. Não é nada mau, mas é uma coisa que nós não temos tanto aqui. Se tivesse que escolher, ou enfim, aconselhar, temos capacidade, sem ser o financiamento público, não havia MIT, por exemplo. Todo o financiamento tem uma origem pública. E eu acho que conceitualmente o financiamento público para áreas estratégicas como esta, não? Que é a investigação, inovação, desenvolvimento, que se investe agora para ter, se calhar, os réditos daqui a 10 anos, é estratégico e sempre tem que ter uma base pública. Porque senão está modulada por interesses privados. E isto é estratégico, isto é importante para o país, importante para a Europa. Tem que ser feito se nós queremos garantir que temos uma indústria inovadora de qualidade daqui a uns anos. Portanto, sem investimento público, acho que isso fica muito fragilizado. Sente que é mais fácil conseguir hoje financiamento do que era há uns anos? O MIT tem mais prestígio, a própria Universidade da Madeira também terá algum? Vai tendo, pelo menos? Sim, eu acho que não é mais fácil. É mais complicado. E agora está a virar ligeiramente a tendência, mas quando eu cheguei aqui, o investimento europeu era bastante mais acessível do que agora. Agora,
os investigadores trabalham, se calhar, um mês a fazer uma proposta, mandam para as escolas, os concursos europeus, e depois aceitações de 2, 3, 4%. Quer dizer, há tantíssimos miles de investigadores em Europa a fazer propostas falidas que não faz sentido, não é? E antes as porcentagens se calhar eram de 10, 15%. Havia menos investigadores, ou pelo menos menos candidatos a esses fundos. Eram menos competitivos. Não sei se é porque agora há muitos mais investigadores a procurar financiamento europeu, mas o que está claro é que antes era menos competitivo. E a universidade é professor numa área que tem algum prestígio na universidade, que é a área das engenharias, sobretudo na área da informática. Sente que esse prestígio tem vindo a aumentar? A universidade é credível nessa área e tem vindo a afirmar essa credibilidade? Sim, absolutamente. Eu acho que este trabalho depois se reflete, que nós saímos fora, falamos com a gente, e quando sabem que nós somos da universidade, do MIT, na área informática, não, ficam até contentes, não? Eu vi tal projeto, não? Ou eu vi na televisão tal coisa, não? Acho que sim, que tem um impacto positivo. E em relação à criação de novos mestrados, por exemplo, o segundo ciclo tem uma oferta ainda reduzida. Nessa área há previsão de criarem novos mestrados? Sim, nós, como somos conscientes que nós não vamos conseguir, neste momento, mais alunos madeirenses, portugueses, dos que já, porque estamos no momento em que a população está a reduzir-se, não é? Nós estamos a tentar nos diferenciar na formação que estamos a dar e dar formação de qualidade em áreas diferenciadas estratégicas, onde nós, com a expertise que temos, com os investigadores e os docentes que temos, podemos fazer a diferença. Se calhar são áreas que não são tão ofertadas noutras universidades. Por exemplo, neste momento vamos abrir no próximo setembro um mestrado internacional em design de meios interativos. Vai ser um mestrado vocacionado internacional, tudo lecionado em inglês, porque queremos atrair agora já gente de fora através de todo esse trabalho que houve, não? De conseguir atrair estudantes que se calhar vão depois passar a ser alunos de doutoramento, se calhar serão investigadores e, de alguma maneira, não? Entrar no sistema que nós temos, não? De investigação dos projetos e as nossas redes de contacto. Essa capacidade de atração de alunos de fora também tem a ver com o MIT, ao fim e ao cabo, desta associação entre o MIT e a universidade? Exatamente, estas parcerias são estratégicas e é uma mais-valia que reporta, obviamente, benefícios, e o MIT é uma marca muito positiva para a universidade, tem projeção internacional, sobretudo na área de interação homem-máquina, que é onde mais temos trabalhado, e a gente na Europa, nas conferências, etc., conhece o MIT. Portanto, é um ponto de referência que é sempre positivo ter e associarmos os trabalhos que nós fazemos na universidade. Tem publicado, quando diz que se conhece o MIT também na Europa, tem ido a congressos, conferências, tem publicado artigos, isso também contribui para o prestígio, aparece no fundo o nome da Madeira associado a essas participações. Obviamente, nós, os investigadores, na área das tecnologias conseguimos fazer produtos físicos, não é? Mas como se nos avalia como investigadores, não realmente quantos protótipos fez, senão quanto conhecimento foi gerado. E como nós demonstramos que geramos conhecimento através de artigos científicos, e estes artigos são enviados para conferências ou para revistas que fazem uma avaliação, não? E então, se consideram que um artigo é um trabalho bom, é aceito. Obviamente, termos trabalhos aceites em boas revistas, em boas conferências, tudo isso contribui depois a dar uma boa imagem, não? do trabalho feito aqui na Madeira. Uma das características da Madeira é, enfim, ter tentado atrair ao longo de vários anos investigadores como o Sérgio Badia aqui para a Madeira. Este tipo de investigação como a sua poderia ser feito noutro ponto do mundo, não é? Poderia, e essa é uma vantagem da Madeira, ou seja, não tem que ter recursos naturais ao dispor dessa investigação. Basta ter um espaço e boas condições de trabalho. Sim, mas é completamente certo, e no momento em que eu decidi vir aqui e sair de Barcelona, não, tomei uma decisão sabendo que a minha investigação ia ter plenas possibilidades para desenvolver-se também aqui. Imagina que é possível aumentar. Quem é a sua equipa? Quantas pessoas é que trabalham consigo? Neste momento somos ao redor de 15 a 20
Somos 2 professores da universidade e investigadores do MITI. Depois há 7 alunos de doutoramento, portanto há 7 projetos de investigação relacionados com doutoramentos a ser desenvolvidos. Temos depois vários técnicos. Neste momento temos 4 técnicos de desenvolvimento, fazem software, aplicações, etc. E depois, obviamente, também contribuímos e alimentamos alguma parte de projetos de investigação dos alunos de mestrado, que eles também desenvolvem atividades dentro do grupo. E todos esses projetos, quer os de doutoramento, quer os de mestrado, são orientados para essa noção de ajudar as pessoas, no fundo, é tecnologia orientada para a melhoria da qualidade de vida dos seres humanos. Sim. Sobretudo os idosos e doentes. Exatamente. Nós, desde há uns anos, que vimos que esta tecnologia precisa, e não só isso, que tem impacto. Quando nós fizemos o primeiro estudo com este tipo de tecnologias em Barcelona, e vimos a reação das pessoas, que se calhar não podes mudar o mundo, mas se calhar vês que ajudas tu a 1, 2, 3 pessoas, reparas que isto é uma coisa que vale a pena, não? Vamos investir nisto. E desde então, a nossa vocação é desenvolvimento de tecnologias que podem ajudar a melhorar a qualidade de vida e de do pessoas. Que está a ser feito em concreto? Já falámos da interação por causa dos AVCs, que outros exemplos é que podem ser dados concretos de criações vossas? Está o exemplo que falamos do projeto de assistência aumentada, não? Que é a projeção para a população mais sénior, para fazer jogos, para combater o sedentarismo. E também temos outro projeto relacionado com o AVC, que é através da utilização do que se chama Brain Computer Interfaces, ou interface cérebro-computador, que nós usamos para ajudar também no processo de reabilitação de pacientes. Agora vou explicar um exemplo. Imagina um paciente que teve um AVC e tem uma hemiplegia que não consegue mexer mesmo o braço. A reabilitação atual que nos permite é, também vamos a movimentar. Então precisa alguém que esteja a ajudar a mover o braço. Mas o paciente não consegue. É o que se chama uma manipulação passiva, reabilitação passiva. O seu cérebro, que é o que sofreu a lesão, o AVC, não está a comandar esse braço, não é? Nós, através desta interface cérebro-computador, colocamos uns sensores aqui na superfície da cabeça e medimos qual é a atividade cerebral. E nós conseguimos detectar, por exemplo, se uma pessoa está a tentar fazer este movimento. Um movimento com o braço direito, um movimento com o braço esquerdo. Então, o que fazemos é, criamos um mundo virtual onde damos a esse paciente um corpo virtual que ele consegue controlar através das ondas. Portanto, no fundo, há uma espécie de braço virtual controlado pelo cérebro e não é o braço físico. Exatamente. O braço mecânico, o que acontece quando eu não consigo ver que controla o braço? Como sei se eu estou a fazer bem? Como sei se estou a melhorar? É muito difícil, não tenho feedback. Não há feedback nenhum. E de que maneira é que isso ajuda a resolver o problema, que é, no fundo, poder mexer o próprio braço da própria pessoa? Como é que isso ajuda? Pois, o feedback é imprescindível. Imagine tentar aprender a tocar o piano sem ser capaz de ouvir. É muito difícil. Por quê? Porque não sabes o que está a soar depois de cada nota. Aqui é um bocado o mesmo. Se não sei se estou a fazer bem, como é que eu vou aprender a fazer isso? Não? É difícil. Não? E, portanto, se tu das feedback, agora estou a tentar mentalmente fazer esse esforço e vês que o braço se mexe virtual, tens um feedback que é a base da aprendizagem. E o cérebro, não? O que faz é aprender. Aprende, ok, estou a ver que consigo controlar, vou aprender como controlar isso. E tem ideias, por exemplo, aqui na Madeira, quantas pessoas sentem que já ajudaram com estas experiências e com esta investigação? Eu acho que o número de pessoas que tivemos estudos deve estar entre 100 e 200 pessoas. Nós tivemos já estudos com tamanho 60, outros com 20, portanto, sim, estamos a falar de valores entre 100 e 200. Com taxas de recuperação boas, portanto, pessoas que recuperam as suas faculdades. O AVC é uma doença bastante complicada e a recuperação total muitas vezes não é possível. Portanto, não vamos criar falsas expectativas. Mas, pelo menos, aquilo que se propõe, que é melhorar o que estava, conseguem? Nem sempre, não? Nós vamos ao hospital para aprender o que funciona. Às vezes nós desenhamos uma tecnologia que acaba por não ser tão eficaz ou mais eficaz que a convencional, não? Que a reabilitação convencional. Mas há outras áreas onde sim conseguimos demonstrar.
E por que estou a fazer ênfase nisso? Porque isto são projetos de investigação e nós validamos ideias, mas a gente não pode ter expectativas de que estamos a fazer uma tecnologia que de repente resolve tudo e que com esta realidade virtual conseguimos recuperar um AVC. Então, é como a própria recuperação do AVC, um passo de cada vez. São ferramentas que podem ajudar, não? E que estamos a trabalhar para que sejam mais eficazes possíveis. Mas o AVC é muito complicado, a recuperação é muito complicada, demorosa, não é? E, portanto, temos de ter certo cuidado ali a fazer algumas afirmações. Portanto, eu diria, ajudou a algumas pessoas, não foi eficaz em todos os casos. Sérgio Ibadia, muito obrigado por ter vindo aqui ao Olhar Indiscreto. Obrigado a vocês Foi Olhar Indiscreto. Voltamos no convite. próximo programa para conhecer outro cientista. Até lá.